vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dela, que é sobre teoria de regularidade para as equações elípticas degeneradas totalmente não lineares. Tá? Pode começar, Jane. Bom, Rose, muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, juntamente com tantos colegas da UFAM que eu conheci o ano passado e que eu fui tão bem recebida em Manaus, e é um prazer de novo estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer também ao convite, agradecer a todos os organizadores dos seminários e agradecer a Rose, que foi com quem eu falei mais de perto sobre o seminário. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha atual... uma equação que eu venho trabalhando desde o meu doutorado, né? É a seguinte equação. É uma equação, tá? Com expoente variável degenerada, elíptica, tá? Totalmente não linear, que é dada dessa maneira aqui, tá? Essa equação, ela pode ser vista como a contrapartida não variacional do problema com o P de x laplaciano, tá? Nessa equação aqui, a gente supõe que a f é um operador lambda-lambda elíptico, tá? Que eu vou dizer daqui a pouquinho o que isso significa. E o θ, ele é um expoente variável, ele é uma função que ele vai satisfazer algumas condições aí ao longo da apresentação, tá? Então, quais foram as nossas descobertas, né, aqui com essa equação? Primeiro a gente trabalhou, né, com o θ, sendo uma função contínua, tá, até o bordo, tal que o ínfimo do θ ele seja maior do que -1, tá? E nesse cenário, a gente estabelece a regularidade C1-alfa das soluções para a classe de equações, para soluções dessa classe de equações, tá? E, num segundo trabalho, a gente vai supor que o θ, ele é descontínuo, tá? Ele assume valor θ1 quando u é maior do que 0, e o valor θ2 quando u é menor do que 0, com esses θ1 e θ2 sendo constantes fixas, tá? E a gente estuda aqui o problema de transmissão livre, que vai ser, né, o problema de fronteira livre para a gente. E nesse cenário a gente obtém regularidade ótima, C1-alfa também para soluções, e a gente também estuda a regularidade das soluções na fronteira livre, perto de pontos não degenerados, tá? Então, o que nos motivou a estudar esse tipo de equação, né? Bom, falando de aplicações desse tipo de equação, a gente tem que essa equação ela é estudada em vários campos, tá? Como na matemática física, na física matemática, na teoria dos jogos e do processamento de imagens. Então, por exemplo, se a gente tiver na ideia da restauração de imagem, a gente examina uma imagem, uma solução U, tá? Que vai ser a minha imagem, como minimizante desse funcional aqui, tá? Onde tem uma condição de crescimento aqui no gradiente, do tipo θ de x, tá? Esse D, ele é a medida de imagem, tá? Que é definida dessa maneira aqui, e esse xi aqui, que ele é U mais xi, né? E o xi, ele é determina um noise term aí. Bom, falando de teoria de regularidade, no caso de problemas para minimizar funcionais que têm uma ordem de crescimento do tipo θx no gradiente, a gente tem os autores, por exemplo, a Serban e Mingione, que em 2001 eles
trabalharam com a constante, com a variável θ maior do que 1, tá? E eles provam nesse trabalho de 2001 que se o θ tem um módulo de continuidade satisfazendo essa condição aqui, então os minimizantes são localmente Hölder contínuo, tá? E se o θ ele for uma função Hölder contínua, eles provam também que os minimizantes são de classe C1 alfa, tá? Para algum alfa entre 0 e 1. Eles também estudaram no caso de sistemas, tá? Onde eles asseguram também que sob Hölder continuidade do expoente e condições de regularidade no lagrangiano L, do funcional, aqui, tá? Eles provam também Hölder continuidade de minimizantes W1, tá? Bem, mais recentemente, Fan, em 2007, ele prova que soluções dessa classe de equações são de classe C1 alfa para algum alfa, onde esse A e esse F, ele satisfaz condição de crescimento da ordem de θ de x, com θ uma função Hölder contínua, tá? Bem, no caso não divergente, tá? Porque até aqui, então, a gente falou de teoria de regularidade para o caso variacional e para o caso não divergente, tá? Então, para o caso não variacional, para o caso onde θ é constante, ele tem sido bastante estudado também. A gente tem vários trabalhos nessa linha, como, por exemplo, nos trabalhos de Birindelli, de Mengel, do Imbert Silvestre, Araújo, Ricarte e Teixeira, e um trabalho do Teixeira também de 2018, tá? No trabalho de Imbert Silvestre, em 2013, ele provou que soluções dessa classe de equações, quando θ é constante, soluções são de classe C1 alfa, para algum alfa entre 0 e 1, onde esse o termo de força aqui, ele é limitado, tá? O termo do lado direito. E sob convexidade, na aplicação F, Araújo, Ricarte e Teixeira, em 2015, eles provam que soluções são de fato C1 alfa, e eles dão uma regularidade ótima para soluções dessa equação, tá? Então, a regularidade ótima é quando eu tenho alfa igual a 1 sobre 1 mais θ. Certo? Bom, agora, para o problema de fronteira livre, também tem sido bastante estudado, tá? O problema de fronteira livre tem sido bastante estudado na literatura. E o que a gente observa é que quando eu tenho θ, né, igual a um valor θ1, quando o U é positivo, e um valor θ2, quando o U é negativo, a lei de degenerescência no modelo depende do sinal da solução, tá? E isso, ele vai nos introduzir descontinuidade ao longo dos bordos, onde o U é maior do que 0 e onde o U, aqui é para ser menor, tá? Eu errei. E onde o U é menor do que 0, tá? E nessas sub-regiões, onde eu tenho regime de degenerescência distinto, os regimes de degenerescência, eles são desconhecidos a priori, tá? E eles dependem da solução. Então, o nosso problema de transmissão, a nossa interface, ela pode ser entendido como fronteira livre, né? Para quem não é da área, um clássico problema de fronteira livre, só para exemplificar, é quando eu tenho, por exemplo, a equação do calor, que é um clássico exemplo. A equação do calor, e eu tenho uma solução U, eu tenho um cubo de gelo que está lá em num certo domínio da minha equação. E se eu tiver que a temperatura, então, ela for maior do que o ponto de fusão da água, né, o ponto de fusão da água, o gelo, ele vai começar a derreter. Essa interface que forma entre o estado sólido e líquido, né, da água, ele é conhecido como fronteira livre, tá? E ele descreve um problema,
tá? É uma EDP. E é isso que a gente chama só para exemplificar o que seria mais ou menos a fronteira livre de um determinado domínio, tá? E esses domínios, onde o meu estado líquido para sólido, ele tá nessa interface, esses domínios, eles são desconhecidos, tá? Então, é isso que caracteriza também, por isso que a gente caracteriza aqui como um problema de fronteira livre. Bom, falando da regularidade para problemas desse tipo, a gente tem Lee e Vogelius, que em 2000, eles consideram um domínio limitado, tá? Na presença de um número finito de sub-regiões, θi, tá? E esses θi's, eles são conhecidos a priori, tá? No interior de cada sub-região, uma equação, ela na forma divergente, ela acontece, tá? Então, para cada sub-região ômega-i, eu tenho uma equação da forma divergente ali acontecendo, tá? Sob algumas condições de regularidade, nos coeficientes de difusão e na geometria da interface, eles provam que soluções são C1 alfa localmente, e as estimativas não dependem das sub-regiões, tá? De quão próximos as sub-regiões estão. Mais recentemente, num pré-print de Caffarelli, Soria Carro e Stinga, eu espero que eu esteja falando o nome certo, deve ser Stinga, eles consideram um domínio ômega, tá? E eles prescrevem um domínio ômega 1, compactamente contido em ômega, e eles definem um ômega 2 como sendo o ômega menos o domínio ômega 1. E sob a condição de que o bordo de ômega 1 é de classe C1 alfa, e algumas outras condições de balanço com relação às derivadas normais, tá, das soluções, eles provam regularidade C1 alfa das soluções para o problema governado pelo operador de Laplace, tá? Bem, até aqui, nesses trabalhos que eu citei, as sub-regiões, elas são conhecidas, tá? Mas, no caso, por exemplo, no nosso caso, que as nossas sub-regiões, elas dependem da solução, tá? Então, nossas sub-regiões, elas estão dependendo da solução U, tá? A gente tem problemas de transmissão também, que já foi estudado, como, por exemplo, no trabalho de Amaral e Teixeira, de 2015, que eles estabelecem a existência de minimizantes para um funcional desse tipo, tá? Onde esse A, ele é uma matriz A mais, se o U é positivo, e um A menos, onde o U é negativo. Esse lambdazão aqui é um lambda mais, onde o U é positivo, e um lambda menos, onde o U é negativo, e F é um F mais, onde o U é positivo, e F menos, onde o U é negativo, tá? Eles estabelecem estimativas uniformes em L infinito, para minimizantes desse funcional, tá? E os pontos críticos, eles satisfazem uma equação, os pontos críticos do meu funcional, eles satisfazem equações da forma divergente dessa maneira aqui, tá? Então, onde o U é positivo, eu tenho uma equação divergente, onde o U é negativo, eu tenho uma equação divergente. E, sob as condições de que A menos esteja perto de A menos esteja perto de A mais, eles estabelecem que soluções para essa equação são assintoticamente Lipschitz, tá? Bem, para a gente falar dos nossos trabalhos, a gente precisa de alguns conceitos preliminares, né? Então, o primeiro conceito é de F ser um operador lambda-lambda elíptico. Então, a gente sempre aqui está assumindo que o F é um operador lambda-lambda elíptico, o que quer dizer que existe constantes lambda pequena e lambda grande, tal que F de M mais N menos F de M seja menor ou igual que lambda grande, norma de N, maior ou igual que lambda pequeno, norma de N, tá?
A gente vai trabalhar aqui com soluções de viscosidade. Então, o que isso significa, soluções de viscosidade? A gente diz que uma função semicontínua superiormente, ela é uma subsolução de viscosidade para uma equação desse tipo, tá? Se eu tiver que sempre φ pertence a C2, sempre que φ pertence a C2 e U menos φ atingir um máximo local em um x0, em ômega, a gente tem que a equação em φ e x0 aqui, né, ele é menor ou igual do que zero. E o contrário, se acontecer o contrário, né, a desigualdade é contrária, maior ou igual que zero, a gente diz que U é uma supersolução da minha equação. Tá? E quando é sub e supersolução ao mesmo tempo, a gente diz que vai ser uma solução de viscosidade. Bem, relacionado à interface livre, a gente vai denotar como ômega mais e ômega menos, tá? O conjunto onde U é positivo, o ômega mais vai ser o conjunto onde U é positivo, e o ômega menos vai ser o conjunto onde U é negativo. E a gente vai denotar por ômega a união desses dois conjuntos, tá? E por definição, então, a interface livre vai ser o bordo desse conjunto ômega, tá? Que é o bordo de ômega mais unido com o bordo de ômega menos. A interface livre vai ser determinada por esse bordo topológico aqui, tá? A gente vai denotar também gama de U como sendo os pontos onde, o conjunto dos pontos onde U se anula, tá? E a gente vai dizer que os pontos de não degenerescência de U vai ser denotado por esse NU aqui, N cursivo U, que vai ser os pontos onde U se anula e tal que o limsup, quando x vai para z, de módulo de U sobre módulo de x menos z, ele é positivo, tá? Esse número aqui do limsup, ele vai ser chamado de constante de não degenerescência, tá? Bom, então falando do nosso primeiro trabalho, né, a gente assume, relembrando, no primeiro trabalho a gente assume que o θ, ele é uma função contínua até o bordo, tá? E o ínfimo de θ, ele é maior do que menos 1, tá? Além disso, a gente vai assumir que a norma de U, ele é menor ou igual que 1, e a norma de F é menor ou igual que um epsilon pequeno, tá? A gente consegue mostrar que, sem perder de generalidade, a gente consegue assumir isso. E, como aqui eu estou com θ maior do que menos 1, então, o meu regime de degenerescência, ele vai de singular para degenerado, tá? Então, a gente vai denotar como θ mais o máximo entre 0 e θ, e θ menos o mínimo entre 0 e θ. O nosso principal teorema aqui nesse trabalho, que é um trabalho em conjunto com a Anne Bronze, Edgar Pimentel e Eduardo Teixeira, que foi publicado bem recentemente no Journal of Functional Analysis, a gente consegue mostrar que se U é uma solução de viscosidade para essa equação, tá? Então, a solução ela vai ser de classe C1 gama, com gama satisfazendo essa condição aqui, o mínimo entre um alfa barra e 1 sobre 1 mais θ mais a norma de θ menos. Esse alfa barra aqui, eu esqueci de escrever, mas esse alfa barra, ele vem da regularidade das soluções para a equação homogênea, tá? Então, vem da regularidade das soluções da equação f de d2u igual a zero, tá? Que eu já vou falar daqui a pouquinho, que a gente vai usar na demonstração para esse teorema, tá? E, além disso, a gente tem também que essa regularidade, ela tem estimativas dessa maneira aqui, certo? Bem, então, só para dar uma ideia da demonstração, de como isso é demonstrado,
Primeiro, a gente precisa obter estimativas do tipo Holder, tá? Para soluções de viscosidade, porque a gente precisa de algum tipo de compacidade das soluções. Então, primeiro a gente prova que se eu tenho uma solução de viscosidade para uma equação desse tipo, onde esse Q ele é um vetor arbitrário, tá? Então, em particular, quando Q é igual a zero, eu recupero a minha equação inicial, tá? E a gente precisa provar para provar a regularidade Holder para uma equação desse tipo, porque quando a gente vai precisar fazer um scaling mais lá na frente, e vai aparecer um vetor aqui, tá? Então, a gente precisa de um tipo de regularidade para essa equação com um vetor aqui somando dentro do meu módulo aqui, tá? Então, a gente consegue provar usando o método de Stille-Ons, tá? A gente seguiu bem o paper do Humber-Silvestre com as suas, lógico, as suas dificuldades, né? A gente prova que ele é de classe C beta para todo beta entre 0 e 1, tá? E, além disso, a gente tem estimativas também nas soluções. O que a gente observa nesse teorema aqui é que as estimativas, elas não dependem desse vetor Q, tá? Eles não vão depender do vetor Q. E o próximo passo para provar isso é a gente estabelecer um lema de aproximação, que no lema de aproximação a gente consegue aproximar a nossa solução para soluções da equação homogênea, tá? Com F. Então, esse H que a gente encontra aproximando a minha solução U, esse H ele tem regularidade C1 alfa barra, onde essa regularidade C1 alfa barra ele vem da regularidade para o caso homogêneo, tá? Que é o que eu digo aqui nesse próximo slide, que usando o lema de aproximação, o nosso problema de interesse, ele pode ser relacionado com a equação homogênea, tá? Então, ele vai ser, a nossa solução da equação de interesse vai ser relacionada com essa equação homogênea, FD2U igual a zero, que a gente já sabe que tem uma teoria de regularidade disponível, tá? Que, de fato, a regularidade dele, ele vem, que é uma consequência da desigualdade do tipo Harnack, de Krylov e Safonov, que é a regularidade ser um alfa barra, tá? Com estimativas para um alfa barra entre 0 e 1. O que a gente sabe sobre essa estimativa, sobre essa regularidade ser um alfa barra, é que ela é a melhor estimativa que a gente tem, tá? Porque esqueci o nome. Nadirashvili e Vladu, eles conseguiram contra-exemplos, tá? Eles construíram contra-exemplos de que a gente não consegue regularidade C1 para esse tipo de equação, tá? Então, C1 alfa realmente é a melhor regularidade que a gente consegue nesse tipo de equação. Então, voltando para o nosso problema, a gente tem que, então, a nossa solução, ela está sendo aproximada para uma solução do problema homogêneo, que a gente sabe que tem regularidade C1 alfa barra. O próximo passo agora é a gente tentar trazer essa regularidade que a gente já conhece, tá? Que a gente tem da minha H, do lema de aproximação. Agora a gente precisa trazer essa regularidade para o nosso problema, tá? Então, para fazer isso, a gente usa um argumento de indução e a gente usa o lema de aproximação e a gente prova que existem sequências de funções afins dessa maneira aqui, tal que a minha U se aproxima dessa sequência de funções afins com esse crescimento, tá? Crescimento C mais gama. E, além disso, as constantes, os coeficientes das minhas funções afins, elas satisfazem esse crescimento aqui, tá?
E depois disso, a gente observa que as sequências AN e BN, elas são sequências de Cauchy, e a sequência AN, ela vai convergir para U zero, e a sequência BN, ela vai convergir para o gradiente da U em zero, respectivamente. E para concluir a prova, a gente toma um ρ entre 0 e R, e toma o primeiro inteiro n, tal que ρ ele é maior do que R, n mais 1, menor ou igual que R elevado a n, e, portanto, a gente consegue provar essa estimativa aqui, que vai implicar na estimativa ser um gama, tá? Então, mostrar essa estimativa é a mesma coisa que mostrar regularidade ser um gama, e a gente consegue também as estimativas, tá? Bom, então, o que a gente aponta aqui nesse teorema é que a nossa constante, ela não vai depender da continuidade do θ, tá? Ele não vai depender, né, de nenhum módulo de continuidade do θ. E esse resultado também, ele varia, né, do problema singular para o problema degenerado, tá? Então, o que a gente fez depois disso, né? A gente tentou estudar os casos onde eu tenho o caso singular, tá? E onde eu tenho o caso degenerado. Então, para o caso onde eu tenho a equação singular, ou seja, quando eu tenho θ menor do que zero, né? A gente consegue também uma estimativa Holder do gradiente, tá? E isso vai ser uma consequência quase direta do nosso teorema, que então, se eu assumir θ menor ou igual do que zero, a solução U vai ser de classe C1 beta, tá? E o beta, ele é menor do que alfa barra, tá? E esse alfa barra, ele de novo, esse alfa barra, ele vem da regularidade ser um alfa barra do problema homogêneo, tá? E a gente consegue provar aqui também que se F ela é convexa, se eu assumir alguma convexidade no meu F, no meu operador F, então a solução vai ser de classe ser um log Lipschitz, tá? Bom, agora a gente vai investigar o caso degenerado, tá? Então, primeiro a gente assume que se eu tiver que o gradiente ele é positivo, tá? Ele é grande, se o gradiente ele é grande de alguma maneira, então a Holder regularidade do gradiente ela vai também sair praticamente direto, tá? E ela vai vindo da regularidade que a gente já sabe e vai ter um crescimento vai ser de regularidade C1 gama para gama menor do que alfa barra, tá? Só que o caso interessante é quando a gente tem quando a gente está em pontos críticos, tá? Ou seja, quando eu estou com um gradiente pequeno, tá? Então, aqui, vamos ver o que acontece quando o gradiente é pequeno. Então, no primeiro caso, a gente assumiu que o θ ele satisfaz um módulo de continuidade dado dessa maneira aqui, uma condição dessa maneira, onde esse ômega aqui, ele é um módulo de continuidade, satisfazendo ômega 1 igual a 1, tá? E o próximo resultado, então, ele nos dá estimativas para o caso elíptico degenerado em pontos críticos, tá? Então, quando eu tenho o gradiente pequeno, ou seja, o gradiente igual a zero, então eu tenho que soluções para essa equação quando F é convexa, tá? E o θ, ele é positivo. Então, para qualquer P que eu tiver maior do que θ y, onde esse y ele é um ponto crítico, tá? Vai acontecer essa estimativa aqui,
tá? Ou seja, no ponto crítico, no caso degenerado, eu tenho regularidade C1, 1 sobre 1 mais P, tá? Onde esse P, ele é maior do que θ de Y, tá? Só que aqui, nesse caso, a gente observa que a minha constante aqui da minha estimativa, ele vai depender do módulo de continuidade, tá? Diferentemente do outro caso do nosso principal teorema, tá? Bom, e o teorema final, ele mostra que se eu tiver, ele mostra que o U, ele cresce precisamente como uma função de uma função contínua de classe C, 2 mais θy sobre 1 mais θy, onde esse y é um ponto crítico, tá? Desde que o θ, ele é uma função unicontínua, ou seja, se eu tiver θ satisfazendo algo desse tipo, tá? Onde esse ômega é um módulo de continuidade com ômega 1 igual a 1, e o limsup dessa coisa aqui menor ou igual do que L2, do que um número L2, tá? Aí, então, a gente vai ter regularidade C1, 1 sobre 1 mais θy, se eu tiver o θ de contínua, F convexa, nos pontos críticos da minha solução, tá? Com θ positivo, tá? E, de novo, aqui a gente está dependendo do módulo de continuidade da minha... módulo de continuidade do θ, tá? Então, resumindo, o que a gente faz no nosso primeiro trabalho é mostrar a regularidade C1 gama, tá? E com o gama satisfazendo esse mínimo aqui, tá? Menor do que esse mínimo. E a gente pode observar que, se a gente ter o θ constante aqui, a gente consegue recuperar a regularidade ótima que a gente tinha lá para o caso θ constante, tá? Então, a gente tá bem aqui no nosso caso. E também aqui, lembrar que C não está dependendo do módulo de continuidade. E se a gente estudar os casos singular e degenerado separadamente, a gente consegue algum ganho de regularidade aí, tá? Bem, no segundo trabalho, que a gente vai estudar problemas de transmissão livre, tá? Então, nesse cenário aqui, a gente vai assumir o θ descontínuo. Ou seja, a gente vai assumir que o θ ele é escrito da maneira θ1 com o positivo e θ2 com o negativo, tá? É a mesma equação, só que agora eu estou com uma descontinuidade aqui no θ, tá? De novo, o F vai ser um operador lambda elíptico. O θ1 e o θ2, eles vão ser constantes fixadas, tá? E eu vou assumir, a gente assume, sem perda de generalidade, que o θ1 é menor do que θ2 e o θ1 e θ2 são positivos, tá? E o meu termo de força aqui, ele é uma função limitada, tá? Bom, aqui a gente trabalha em dois cenários, tá? Nesse trabalho. A gente explora as soluções de viscosidade para essa equação e a gente também explora soluções fortes, tá? Regularidade de soluções fortes. E só para relembrar, uma solução forte, em W2D, ela vai ser uma solução forte se ela satisfaz a equação quase sempre em B1, tá? É a definição de solução forte que a gente está acostumado. Bem, aqui, a chave principal do nosso trabalho foi perceber que, se eu tenho solução de viscosidade para essa equação aqui, então eu vou ter que
essa U, a minha solução, ela vai ser uma subsolução de viscosidade para um operador desse tipo aqui, um operador que é o mínimo de du elevado a θ1, f de 2u, du elevado a θ2, f de d2u e f de d2u, tá? Igual a um C0. E a minha solução, ela vai ser uma supersolução do operador máximo, o máximo desses três operadores, tá? Onde eu tenho esse C0 igual à norma da F em L infinito, tá? E se eu tenho solução forte, a gente também tem esse resultado, tá? Usando o princípio do máximo de Boni, a gente consegue provar que soluções fortes para essa equação é uma subsolução de viscosidade para o operador do mínimo lá, e uma supersolução de viscosidade para o operador do máximo, tá? E aqui também a gente vai assumir, a gente consegue assumir também, sem perda de generalidade, que subsoluções e supersoluções dos operadores mínimo e máximo, eles satisfazem norma de U menor ou igual do que 1, com C0 menor ou igual do que 1, onde ou C0 tomado arbitrariamente pequeno, tá? E o nosso principal teorema é da regularidade C1 alfa para soluções da nossa equação. Então, juntamente com o Gerardo Aroto, o Edgar Pimentel e André Sviet, a gente consegue provar que subsolução de viscosidade para o operador do mínimo e supersolução de viscosidade para o operador máximo, a gente vai conseguir, então, regularidade C1 alfa, com alfa satisfazendo essa condição aqui, tá? O alfa tem que ser menor ou igual do que 1 sobre 1 mais máximo entre θ1 e θ2. E, além disso, o alfa tem que estar entre 0 e alfa 0. Esse alfa 0 também vem da regularidade do caso homogêneo, tá? E também a gente tem estimativa, nesse caso, uma estimativa dada dessa maneira aqui, tá bom? Bom, para provar esse teorema, a gente basicamente segue os mesmos passos do outro problema, tá? Então, a gente prova uma alfa-regularidade para soluções das sub e supersoluções. A gente prova um lema de aproximação, tá? Então, a gente consegue relacionar as sub e supersoluções com as soluções do problema homogêneo, tá? F de 2U igual a 0. E aí, conhecendo, então, quem é a regularidade do F de 2U igual a 0, das soluções para a equação do caso homogêneo, a gente consegue trazer a regularidade para a nossa equação, tá? Então, é feito da mesma maneira como a gente fez no outro problema. Só que aqui, então, a gente provou a regularidade de C1 alfa para o operador mínimo e para o operador máximo, né? Só que como corolário, se a gente juntar, então, as proposições anteriores, as duas primeiras proposições preliminares, e a gente juntar esse teorema, a gente consegue ver que se eu tenho uma solução de viscosidade ou eu tenho uma solução forte, então, do meu problema inicial, né? Desse problema inicial aqui, então, pelo teorema anterior, a gente vai conseguir ver que o é de classe C1 alfa, onde alfa é dado pelo teorema anterior, tá? E, além disso, a gente tem estimativa também das soluções. Certo? Bem, o próximo passo, então, é examinar a fronteira livre, tá? E a fronteira livre vai ser dada dessa maneira: o bordo de U maior do que 0, união com o bordo de U menor do que 0. Como no trabalho de Kim Lee e Chagolian, de 2019, a gente vai estudar, então, a regularidade da fronteira livre numa vizinhança de pontos não degenerados, tá? Ou seja, na vizinhança de pontos onde U se anula, tá?
mas eu tenho a taxa de decaimento da U positiva, tá? Por conta da C1-alfa regularidade, o que a gente observa aqui? A minha constante de não degenerescência, lembra que, só voltando lá, rapidinho, olha, a minha constante de não degenerescência é exatamente esse lim-sup aqui, desse módulo, certo? Só que o que a gente observa? Como a gente está com... a gente já sabe que o é C1-alfa, a gente vai observar que essa constante, ela é exatamente o módulo do gradiente da U, certo? Porque eu tenho regularidade C1-alfa ali. Bem, então com isso, com essa primeira observação, então, a gente consegue provar que se alfa é dado pelo teorema anterior, e a gente supor que ou a U é uma solução de viscosidade, ou a U é uma solução forte para esse problema. Então, a gente tem dois achados aqui. Então, o conjunto dos pontos de não degenerescência, ele vai ser localmente o gráfico de uma função C1-alfa, tá? E, além disso, eu vou ter que, como eu estou com o gradiente positivo, então eu estou com um gradiente maior ou igual do que um delta, tá? Se eu assumir isso, vai existir um raio positivo tal que os vetores normais, tá? Apontando para dentro do meu bordo, tá? Ele vai ser C alfa. E esse vetor normal, ele é dado, eu não sei se eu acho que eu esqueci de escrever aqui, mas o vetor normal, ele é dado pelo gradiente da U sobre o módulo do gradiente da U, tá? Eu acho que eu esqueci de escrever aqui. Então, a gente vai ter, se o gradiente de classe C é um alfa, a gente vai ter, então, que a gente vai ter regularidade C1-alfa para pontos perto de pontos não degenerados, tá? Porque eu estou pegando XY aqui numa vizinhança de pontos não degenerados. Então, para provar a parte 1, vai ser uma aplicação do teorema da função implícita, tá? No caso, C1-alfa regular. E, no segundo caso, a gente vê que a gente pode escrever o gradiente da U e o gradiente... A gente pode estimar, né, o gradiente da U em X e do gradiente da U em Y como sendo menor ou igual que uma constante, maior ou igual que delta sobre 2, e aí a gente consegue também uma estimativa dessa maneira aqui, que o gradiente da U em X menos o gradiente da U em Y, ele tem um crescimento dado dessa maneira aqui. E aí, dessa estimativa, a gente consegue provar a estimativa que a gente quer, que é essa aqui, tá? Lembrando que o vetor normal, ele vai ser o gradiente da U sobre o módulo do gradiente da U, tá? E, bem, era isso que eu tinha para falar para vocês e obrigada pela atenção de todos. A gente que agradece, Jane. Perfeito. Alguma pergunta? Comentário? Curiosidade? Não fiquem com vergonha. Mais vergonha do que eu, acho que ninguém tá. O pessoal aqui está agradecendo a palestra. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. Tem bastante trabalho futuro, Giane, com essas coisas que você tem pesquisado? Espero que sim. A gente está tentando aí mais alguma coisa na linha dessa equação, sim.
Todo mundo agradecendo, ninguém quer perguntar. Bom, a gente agradece. Ah, tem uma pergunta aqui. Cadê? Alguém falou Pergunta. lá, tem uma pergunta, é? Sim. Alguém vai falar, olá, pergunta. Alguém vai mandar Pode alguma coisa. falar. Obrigada, gente, pelos parabéns. Quem tá mandando parabéns. Ai, tá perguntando aqui, tu olhou no Você chat? não está assumindo nenhuma condição de fronteira livre. Não. Não, nenhuma. Porque a gente, na verdade, a gente estuda a regularidade para uma vizinhança de pontos não degenerados na fronteira livre, tá? Então, nenhuma condição a mais foi feita. Então, essa degeneracia, não degeneracia, você está presumindo, né? A não degenerescência, sim. Eu estou numa vizinhança de pontos não degenerados. Mas essa, como você sabe que existe pontos de não degeneracia nesse jeito, como que pode ser que isso é vazio, isso junto de pontos onde nós temos essa condição, pode ser vazio ou negligível. Pode ser que seja vazio os conjuntos de pontos não degenerescência? Como existência de isso junto, que você ou já está presumindo que isso é não vazio e também como significante, como tem uma medida. Pode ser que tem mais número ou medida de essa coisa é negligível. Bom, aqui... Não, eu entendi sua pergunta. É que, na verdade... a gente não... Na verdade, eu não sei, pode ser que eu esteja errada, mas agora eu não vejo... onde a preocupação com a existência, né? A gente se preocupou mais em ver a regularidade aí, no caso. Sim, porque eu também... Porque assim, se existir, vai ter essa regularidade, né? Isso é. Como eu também trabalhei como nesse tipo de problema variacional. Aí ficou um problema mais grave provar que temos os pontos onde existe essa situação que você pode dar essa continuidade. Então, a questão aqui é que a gente se preocupou mais com a regularidade, né? Então, assim, se existe, tem essa regularidade. Porque acho que esse trabalho que você citou de Chagolian aí, acho que ele está assumindo Kim Chagolian isso. Acho que isso é caso linear, não? O dele caso linear de duas fases. Acho que isso é. Acho que Ele sim. se presumiu uma condição que gradiente está a diferença de gradiente na fronteira livre tem uma coisa, acho que é qualquer coisa assim, não? Por isso que eu perguntei. Ok, então você tem uma intuição que não degeneracia é uma coisa prevalente na fronteira livre? Acho que sim. Ok. Isso era a pergunta. Ok. Tá bom. Obrigado. De nada. Mais alguém?
Bom, acho que agradecemos novamente, Jane, por essa palestra, né? Obrigada a vocês. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite. Eu que fiquei feliz com o convite. Muito obrigada. Esperamos que você volte com mais coisas, né? Mais trabalhos aí, tá? Com certeza. Acho que o objetivo principal do seminário é ter essa interação, né? E a gente poder ter essa troca de ideias. E também poder saber que todos estão bem, né? Sim, também. Muito obrigada a todo mundo, Obrigada. tá? Que quem não pôde assistir, algum amigo seu que não pôde assistir, dá uma olhada lá no canal do YouTube do PPGM, o FAM, né? Tá disponível todos os seminários lá, tá bom? E a gente agradece a presença de todos, tá? Obrigada pela presença, obrigada mais uma vez pelo convite, gente. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.